Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma manhã, na presença desse Deus lindo, poderoso, misericordioso, maravilhoso para com todos nós, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, entendimento, e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 em diante, e diz-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui Jesus dando a ordem para seus discípulos: ide por todo mundo. Se hoje nós estamos aqui, foi porque lá atrás nós também ouvimos da palavra do Senhor, alguém intercedeu por nós descemos das águas, nós aceitamos Jesus, muitos foram batizados com o Espírito Santo. Então, por isso que nós estamos aqui, ouvindo, aprendendo, edificando a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo, meditando na palavra, aleluia, nos fortalecendo no Espírito Santo, buscando a união do corpo de Cristo, porque lá atrás alguém nos ensinou. Glória a Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós também viramos discípulos de Jesus. Nós também temos que deixar Jesus nos usar conforme os dons que ele derramou na nossa vida, sobre cada um de nós. Essa é a nossa missão. Nós fomos alcançados para alcançarmos, tá bom? Então, nós temos que anunciar o evangelho. Anunciar com abraço, anunciar com os testemunhos, quem tem dom da palavra, que pregue a palavra, quem tem o dom de edificar, exortar, consolar, revelar, de visões, de revelações, os dons espirituais existem, igreja, está na palavra do Senhor. Nós não podemos, porque um faz, aleluias, usa de qualquer maneira o dom, né? Que ele não existe, ele existe sim, está na palavra do Senhor. Tem muitas pessoas de Deus que usam verdadeiramente os dons espirituais para ajudar as almas do Senhor. Glória a Deus. Então, que nós venhamos usar esses dons da maneira que o Espírito Santo de Deus derramou na nossa vida. Aleluias. Então, tem dom de cura, dom de operações de maravilhas, tem os pastores, né? Que é a vocação deles, pastorear, evangelista, né? Então tem muitos, o Senhor nos chamou inúmeras maneiras, né? Então nós podemos, mas lembrando que o maior dom é o dom do amor, né? Então tudo que nós vamos fazer, antes tem que ter o amor. Nós não podemos dar um abraço na pessoa com fingimento, tem que ter o amor. Nós não podemos ajudar para se aparecer, tem que ter o amor. Né? Tudo é com amor. Nós não podemos querer glória, vanglória de homens. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos usar para ajudar as pessoas verdadeiramente. A revelação, ela vem para quê? Para a edificação da igreja, para aquelas pessoas talvez que precisam de uma resposta do Senhor, talvez Deus quer mostrar algo, alguém precisa se consertar e Deus mostra através da revelação. Glória a Deus, mas não é para a gente falar para todo mundo, é para entregar para a pessoa, né? Que quando Deus revela, igreja, ele revela tudo nos mínimos detalhes, tá bom? A revelação do Senhor, as visões que Deus tem, os sonhos que Deus dá, é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Glória a Deus. Não é para a gente se aparecer, que Deus cresça e que nós venhamos diminuir. Amém? Sonhos, tudo tem interpretações de sonho, orar em línguas, orar em mistério. Então, Deus nos chamou para fazermos a obra dele. Então, se você chegar na seara, se você está chegando, aleluia, se você aceitou Jesus, olha que fala aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo. Igreja, lembra daquele ladrão lá na cruz, junto com Jesus, que foi crucificado? Ele teve tempo de batizar? Não teve, mas ele aceitou Jesus ali naquele momento. E Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não foi assim que Jesus falou? Amém? E o que, que aconteceu com aquele ladrão? Ele foi salvo, mas ele se batizou? Não se batizou, porque ele não teve tempo de descer as águas. Glória a Deus. Então, muitas pessoas hoje, igreja, já aceitaram a Jesus Cristo, mas não desceram as águas ainda. Ah, mas é porque eu estou esperando virar um santo. Não vai virar. O santo já morreu, que é Jesus Cristo. Ah, mas que eu tenho que abandonar isso, porque senão eu não consigo descer as águas. Ei, é o Espírito Santo de Deus que vai nos lapidando todos os dias. Todos os dias nós precisamos de libertação. Se nós não precisássemos de libertação, nós não estávamos aqui. Já tínhamos todo mundo subido, né? Num carro de fogo. Nós precisamos de libertação todo dia. Nós somos pecador, a nossa natureza é pecaminosa, tá bom? Então, todo dia, nós estamos aqui ó, crescendo todos os dias.
Então, por que que não quer descer as águas, né? Ah, eu amo Jesus, eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de postar versículo de Jesus. Ah, eu confesso Jesus. E por que que não quer descer as águas ainda, né? Ah, o Espírito Santo de Deus não é pastor, não é placa de igreja, não é homem, não é ninguém. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em nós, de dentro para fora, que vai nos mudando, que vai nos transformando quando nós vamos dando legalidade, né? Para Jesus entrar, para Jesus trabalhar. Então tá falando, quem crê e for batizado será salvo. Tem pessoas que estão no hospital, né? Aí de lá do hospital, Jesus já recolhe eles. E eles não foram batizados, mas eles aceitaram Jesus lá no hospital. Então, se Jesus recolheu eles, mas eles aceitaram Jesus, não deu tempo deles voltar para ser batizados. Então, no dia do juízo, é Jesus que vai cuidar de cada um, né? Agora, se você está no hospital, aceitou Jesus, Jesus te tirou do hospital, por que que não desceu as águas ainda, né? Por que que não foi batizado ainda? Tem que ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer em Jesus Cristo será condenado. E estes sinais seguirão os que crêem. Então, quando você crê, quando você tem fé, porque tudo nós recebemos pela fé. Os dons espirituais é pela fé. Não é porque a fulana ali é uma santa, por isso que ela tem aqueles dons. Não, ela tem fé, ela busca em Jesus. Ela ora, ela fala, Jesus, eu quero, e ela busca, Senhor, me usa, e o Senhor, conforme o Senhor vê, aleluia, conforme ela está na presença do Senhor, o Senhor vai derramando dons na vida dela. Amém? Na vida dele também. Quem crer, e esses sinais seguirão a crer. Em meu nome expulsarão demônios, tá vendo? Não somos nós que expulsamos, em meu nome, no nome de Jesus, nós vamos expulsar demônios. Colocar a mão nas pessoas que estão com espírito, né? E repreende pelo poder que é no nome de Jesus, não somos nós. É o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é o nome de Jesus que manda o mal embora. Mas nós não podemos ter brecha. Lembra de um homem que foi expulsar os demônios? Aí o demônio falou para ele, ao Paulo, eu sei quem é, mas quem são vocês? Levou uma surra do diabo. Por quê? Porque estava com a vida torta, não tinha aceitado Jesus. Então, não brinca com essas coisas. O reino espiritual, ele existe, tá bom? Então, tem que estar ali com as brechas fechadas, tá bom? Em meu nome expulsarão demônios. Aleluias. Falarão novas línguas. Igreja, são as línguas estranhas, línguas dos anjos, né? Que a gente vê, a pessoa, às vezes, ela tá na unção e, de repente, o Espírito toma ela, ela começa a orar em línguas. E ela começa a interpretar também. Só que nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque isso aqui, orar em línguas estranhas, olha o que a palavra do Senhor fala, não sou eu, a palavra de Deus está falando. Aleluias. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1 em diante. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é profetizar? Quem profetiza, ele exorta, ele edifica e ele consola, tá bom? Procurar com zelo, o apóstolo Paulo nos ensinando, de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas, fala aos homens, senão a Deus. Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Quando eu estou falando em línguas estranhas, muitos não estão entendendo. Por exemplo, o canal é uma plataforma, igreja, não é uma igreja separada com um monte de pessoas ali que se reúnem para adorar e engrandecer o nome do Senhor. É uma plataforma, passa gente de tudo quanto é jeito aqui nessa plataforma. De várias religiões, nós temos que respeitar as religiões das pessoas. Glória a Deus, porque Deus, Jesus não veio aqui mandar ninguém seguir ele, não. Não é por força, é pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que respeitar as religiões dos outros. Nós não podemos enfiar a goela abaixo na nossa religião, não pode. Amém? Então eu tô aqui falando e de repente eu falo línguas estranhas e uma pessoa entra para assistir o vídeo. Aí vê eu falando em mistério. Ele vai entender? Não vai entender. Aleluia, só se eu conseguir interpretar, e ele entende. Glória a Deus. Agora, se eu estiver profetizando, consolando através do Espírito Santo, exortando, ensinando, essa pessoa que nunca viu Jesus, não conhece Jesus, ele consegue entender. Então, a gente não pode ser menino. Ah, não é porque eu não oro em língua estranha que eu não tenho o Espírito Santo. Não, tem o Espírito Santo, é os frutos do Espírito que demonstra que você tem o Espírito Santo. Não é o que se você ora em língua. Tem tanta gente que ora em língua, que faz avião, que rodopia, que tanta coisa, você vai ver a vida tudo torta no altar do Senhor.
Amém? Então não é a línguas estranhas que te faz espiritual, mas o orar em línguas estranhas edifica o nosso corpo. Olha o que mais fala aqui. Porque ninguém entende. E Espírito fala de mistérios. Nós estamos falando com Deus quando nós estamos orando em línguas estranhas. Mas o que profetiza, por exemplo, o que está ensinando, o que está edificando, o que está consolando, fala aos homens para edificação. Olha, a própria palavra falando, glória a Deus, ó, para edificação, exortação e consolação. Deus seja louvado. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Nós edificamos o corpo de Cristo. Então, eu quero ser edificado. Tem gente, igreja, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ora em línguas, né? Ora em línguas estranhas, mistério. Só que aí cometeu um pecado, fez alguma coisa, né? Porque nós somos pecador, talvez tacou a panela na cabeça de alguém, talvez caiu ali. Aí não quer, sente culpada, aquele sentimento de remorso, de culpa, não ora mais em línguas estranhas. Porque fica assim, eu pequei, eu não sou digno. Ei, o dom que Deus derramou, ele não retira. Glória a Deus. Então você tem que orar em línguas estranhas novamente para edificar seu corpo, para se fortalecer no Senhor. Fecha a porta do quarto. Se Deus já te batizou, fulano tem que acreditar que eu sou batizado no Espírito Santo em línguas. Não, você que tem que acreditar. Quem tem que ter fé é você. Aleluia. Fecha a porta do quarto e ore em mistério aí na sua casa, para você se fortalecer, para você não cair. Aleluia. Para você ter ânimo, alegria do Senhor. Aleluia. Que é a sua força. Louvado seja o nome do Senhor. Para crer na salvação. É por isso que nós oramos em línguas estranhas, para edificar o nosso corpo. Agora, se nós conseguimos interpretar a língua estranha quando nós estamos orando, aí nós podemos falar. Porque a palavra do Senhor continua falando aqui, olha só. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, o apóstolo Paulo falando, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também tenha intérprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, se eu estou orando em línguas estranhas, eu tenho que interpretar. Ou tem que ter um intérprete aqui, orando e alguém no Espírito interpretando, para que todos recebam, aleluias, a edificação, porque senão só vai ficar eu orando em mistério, orando em mistério, e vocês me achando espiritual, glória a Deus, e não está entendendo nada. Amém? Vamos crescer, igreja, nós não podemos ser meninos, porque vai vir muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos lobos, e nós temos que aprender a palavra, para nós não sermos enganados. Jesus mesmo falou, vigiar, porque senão os falsos profetas enganam até os escolhidos do Senhor. Quais são os escolhidos? A igreja que Jesus já separou para morar na glória. E nós não podemos ser enganados. Podemos orar em língua? Podemos, mas temos que interpretar. Glória a Deus. Ore em língua. Se você já foi batizado, fecha a porta do seu quarto. Eu tenho que ser santo. Não, não vai ser santo. O santo já morreu. Eu tenho que ser muito espiritual. Não vai. Para receber o batismo, de orar em línguas, para receber ou continuar orando em língua, tem que ter fé. Amém? Fecha a porta. Se você já foi batizado, o inimigo ele fica com seta, né? Não, você não pode. Você é isso, você é aquilo. Fala, tá repreendido em nome de Jesus. Eu já me arrependi. Aleluia. Se você não anda na carne, mas no espírito, você se arrependeu. Glória a Deus, pediu perdão, então começa a orar em línguas para ser edificado, para ter força, para lutar todo dia, levantar da cama e falar, não, hoje eu vou fazer, hoje eu vou orar, hoje eu vou interceder, hoje eu vou visitar, hoje eu vou entregar uma palavra. É por isso que nós oramos em língua, para edificar o nosso corpo. Amém? Das mesmas sortes. Tá. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua estranha, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem sons, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sons incertos, quem se preparar para a batalha, assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja.
pelo que o que fala em línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que quereis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? O amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lados falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, entrarei doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Glória a Deus. Então, que nós venhamos aprender. A línguas estranhas existe, é um dom. Nós temos que orar, mas tem que ter intérprete. Aleluia. Não é porque a pessoa não ora em línguas estranhas que ela não tem o fruto do Espírito. Amém? Porque o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, alegria, paz, mansidão, domínio próprio e temperança. Glória a Deus. Ah, mas ela não ora língua estranha, não é de Deus. Não, não, ele não é de Deus, não. Talvez ele ore com a portinha dele fechada, edificando o corpo dele. E quando ele orar em línguas estranhas, aleluia, num lugar, tem que ter intérprete, ou ele tem que, ou ela tem que interpretar. Amém? Vamos ser, aleluias, crescer para nós não sermos enganados, tá bom? Porque está surgindo muitos falsos profetas. Ora, aleluias. E vamos continuar aqui. Expulsarão demônios lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Falarão novas línguas, no verso 18. Pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Quando as pessoas tramam contra nós, né? Tramam, fazem coisas, né? Que a gente não precisa falar aqui. Aleluias, não nos fará dano algum. Por quê? Porque os sinais seguem a nós. Nós somos discípulos de Jesus, nós estamos fazendo a obra e Jesus cuida da noiva. Ele cuida da igreja. O bom pastor já deu a vida por todos nós, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aí você pode fazer oração pelos enfermos também. Se for da vontade de Jesus curar, Jesus é que cura, né, igreja? Porque a gente só faz a oração, né? O milagre, quem opera é Deus, é Jesus Cristo. Mas você viu quantos sinais existem para aqueles que aceitam Jesus, para aqueles que descem as águas, para aqueles que creem, para aqueles que têm fé e para aqueles que querem, aleluia, ajudar as almas, tá bom? Então vale a pena fazer parte desse exército de Jesus Cristo para sermos ganhadores de almas para o reino, porque o nosso galardão, a nossa vitória, ela vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe. A maior vitória é nós sermos salvos, né, igreja? E Jesus nos receber e nós podermos entrar. Pensa que coisa linda vai ser, oh glória, aleluia. Que Deus abençoe, igreja. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja. Bom dia para todos, em nome de Jesus.